Muito bem, gurizada, véspera de feriado, quarta-feira, estamos entrando no ar com mais um Virando o Jogo, esperando pelo feriado, mas de olho na Copa do Brasil, porque Grêmio começou hoje o desafio, já está com a bola rolando, 0-0 nesse momento contra o Brasiliense lá de Brasília, o Internacional que joga amanhã contra o Vitória da Bahia, sorteio da Copa Libertadores da América, Sul-Americana. Wesley está aqui comigo no estúdio, seja muito bem-vindo. Quero dar uma boa tarde para a nossa audiência. E dizer que eu espero que seja um programa interativo com as pautas aí que a semana apresentou pra gente. Interativo vai ser. E a bola já tá rolando aí, em 30 minutos, chegamos a 30 minutos aí do primeiro tempo. O Grêmio com um time completamente diferente, o Thiago Nunes afastado, o Evandro Fornari afastado e mais uma penca de jogadores. A situação fugiu do controle para os lados da arena do Centro de Treinamentos Luiz Carvalho, presidente Luiz Carvalho. A situação é crítica, me assusta. O Grêmio, desde o ano passado, tinha um controle da situação da sua saúde lá e agora com vários jogadores que testaram positivo e sim, vive uma crise sanitária o time do Grêmio, que vai jogar esse jogo, está jogando inclusive com um time bem diferente. Wesley, eu quero a tua opinião sobre isso. Uma dificuldade, inclusive, enfrentada não só pelo Grêmio, com vários clubes. O River Plate, outro dia, jogou com o seu goleiro... Enzo Pérez jogou na goleira. O Enzo Pérez, que é da linha, estava no gol. Histórico. Mas eu quero a tua opinião sobre isso. Quero dizer que, na minha concepção, o momento é difícil, né? A superação parece estar no caminho, mas ainda é difícil. Nunca é fácil ter desfalques, ainda mais no momento que a gente está vivendo. Então é importante que se diga que a dificuldade ela vem permeando aí o futebol, não só bem como o futebol, tanto quanto outros esportes. Por exemplo, a Olimpíada ainda está em risco de não ocorrer por questões sanitárias. Então é difícil. A gente espera que os atletas do Grêmio e toda a comissão que estão afastados tenham uma plena recuperação e que tudo dê certo. Com certeza. Por falar em Olimpíada, Copa América no Brasil, eu falei sobre isso ao meio-dia, o pessoal me desceu a linha. E assim, eu não me posiciono, prefiro ficar sem me posicionar em relação a essas questões, mas o futebol ele não está a parte da sociedade. E para mim me parece até um absurdo, não só para a comunidade do futebol, o povo brasileiro no auge de uma pandemia, e tu sediar uma Copa América, uma competição entre países aí, e o Brasil vai estar sediando mais uma vez, o que me parece uma questão que é um cúmulo não só de saúde, ainda investimento na Copa América, que depois acaba prejudicando o próprio calendário dos times brasileiros. Isso é um fato. Wesley, eu quero saber a tua opinião. Quero dizer aqui que eu vou me manter numa posição neutra, quanto a isso vou dar a minha opinião, que passa muito por dois lados. Primeiro da questão de eu achar que não é o momento para se fazer um evento de tamanho porte no Brasil. Só que ao mesmo tempo que eu contesto a não realização da Copa América, eu fico me pensando até que ponto vai essa contestação. Porque se o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, o time mais competitivo do país nesse momento, é defensor de colocar espectadores dentro do estádio, eu não posso dizer que estamos vivendo um momento estável, ok? Por quê? Porque se o presidente da instituição mais poderosa, futebolisticamente falando hoje, se ele defende público, como é que eu vou dizer que a Copa América não vai acontecer? É difícil. Por quê? Porque quando um dirigente do tamanho da instituição Flamengo se coloca nessa posição, não só ele, tanto quanto outros, né? Se colocam a favor de públicos, por mais que eles sejam reduzidos, enfim, e aí tenha toda aquela história de o clube ter convidados, não ter convidados, enfim. É difícil falar porque os posicionamentos são fortes de ambos os lados, mas eu acredito pessoalmente falando, que apesar de sediar Libertadores, aí um brasileiro que está por iniciar, um paulistão que teve problemas na temporada passada, que teve que remanejar jogos para fora e depois voltar, é complicado porque há uma falta de consciência de ambos os lados. Eu quero, para terminar, me posicionar contrário a essa decisão tomada do sediamento da Copa América.
Ponto. Eu disse para te vir preparado, porque Miguel Ángel Ramírez, para mim, é a grande incógnita. O trabalho do Miguel Ángel Ramírez, para mim, é um trabalho ruim. Até agora, no meu entendimento, não apresentou nenhuma evolução. Apesar da vitória do Ceará contra o Grêmio ter sido, assim, de uma falta de futebol do Grêmio, conseguiu ali com algumas individualidades, o Wanderson que jogou muito bem, mas o começo do Campeonato Brasileiro para o Grêmio foi ruim. Poderia, se não fosse o Breno, inclusive, ter tomado os 4-2, 4-0 do Ceará. E não é exagero, porque o Breno foi fundamental. Não está jogando esse jogo, porque foi convocado para a seleção brasileira. Início do Campeonato Brasileiro para a dupla Grenal. E já já nós vamos falar sorteio da Copa Libertadores e Sul-Americana. Ontem nós falamos brevemente, porque tivemos a presença do presidente Adilson falando sobre essa vitória magnífica, maiúscula e mais adjetivos. Deixar um abraço para ele aqui já também. Mais uma vez legitimando o trabalho que vem sendo realizado no Clube do Ipiranga. E o início do Brasileirão. Os dois times com o pé esquerdo, tanto o Grêmio quanto o Inter. Gostei da apresentação que eu vi do Grêmio, apesar da derrota. Mostrou fundamentos que, para mim, passam pela construção do resultado, né? Que o torcedor, obviamente, espera que seja sempre uma vitória. Gostei. Mais uma vez, comprova-se aquilo que eu disse há um tempo atrás, defendendo quase que ferrenhamente a titularidade do Ricardinho. Para mim é um jogador diferente, tem fundamentos muito interessantes e é um jogador que, além de ser de imposição, tem uma coisa que eu acho fundamental no centroavante, chama-se mobilidade. Não só para um ponta vive disso. Agora, para alguém que tem a profissão baseado em fazer gols, o Ricardinho começou muito bem. Internacional, vamos lá. Não precisa, pode suspirar mesmo que eu não estou negativando de maneira nenhuma algo que possa ser um posicionamento meu, mas vamos lá. Começa a se enxergar uma faca de dois gumes no Internacional. Um encaixe sistêmico que parece estar dando muito certo. Eu acho que se deve destacar a criação de oportunidades pelo Internacional, assim como se deve destacar também a perda dessas oportunidades. E é por isso que não se constrói resultado. Ou, às vezes, até pelo desinteresse de algumas das peças do elenco. Porque um clube que abre um 2-0 em casa diante de um Sport limitado, para mim é muito limitado desde a época do Jair Ventura no ano passado, do qual foi mantido num trabalho que realizou, se eu não estou enganado, 23 ou 24 jogos à frente da equipe e teve mais derrotas do que qualquer outro tipo de resultado. Então é inaceitável, preste atenção, torcedor colorado. Eu quero dizer aqui, enxergo um avanço sistêmico no futebol Miguel Ángel Ramírez. Por quê? Porque eu vejo que a criação de oportunidades no Internacional está passando pelo trabalho dele. Só que eu tenho uma breve observação. Para mim, Miguel Ángel Ramírez precisa jogar no 4-4-2, que é o sistema que mais sustenta a pressão que ele tanto está prezando, enfim. E antes que o pessoal comente sobre trocar de técnico ou fazer algo do tipo... Já está comentando, tá? Só para te avisar. Sou contrário, mas não vou me isentar disso. Se eu tivesse que dar um nome aqui no mercado que atendesse as minhas expectativas como espectador de futebol, mais uma vez, eu não estou querendo queimar o Miguel Ángel Ramírez. Eu gosto do início, acho interessante. Agora... se é para mim indicar o nome, este nome é Diego Aguirre. Eu gostaria muito de revê-lo no Inter. Por quê? Porque ele sustenta uma pressão que trabalha nesse tipo de base. Por vezes não se apresenta para um segundo tempo, mas é um técnico que trabalha com a pressão alta para resolver os jogos no início. Às vezes funciona e às vezes não funciona. A gente não pode esperar que no futebol brasileiro um técnico ganhe todos os jogos. O Flamengo do Jorge Jesus é um fenômeno. É algo que vai acontecer no Brasil, sei lá quando os planetas se alinharem outra vez e um time tiver todo esse tipo de trabalho. Então, não quero queimar o Ramírez. Não sou a favor de trazer um técnico brasileiro. Presta atenção. Não sou a favor. Acho que a raiz futebolística do Brasil
ela está se desgastando bastante. A gente pode observar aí pelo Silvinho, que chegou no Corinthians Tinha um baita time, né, o Corinthians. Não, eu não eu também entendo o Corinthians como um elenco limitado. Só que a gente tem que entender que a raiz futebolística do Brasil, ela se desgasta ano a ano. E aí a gente tem que ouvir, por exemplo, que o Brasil vem produzindo bons técnicos. O único bom técnico brasileiro que eu enxergo no país, com perdão da redundância, Eric, é o Thiago Nunes. Ponto final. O melhor técnico brasileiro está no Grêmio. Olha, eu não quero interromper porque tu está desviando do assunto, né, falando, eu nem quero entrar nessa discussão. Eu tenho um pensamento bem contrário. Mas aqui eu quero fazer dois apontamentos aqui em cima da tua fala. Tu não acharia mais adequado dar nome a esses jogadores aí, a esses caras, essas peças aí que tem um certo desinteresse? Quer falar que não? Eu posso. E outra coisa, tá? Só para não passar aqui despercebido, o Inter cria muito, é verdade. Sim, fato. Isso é contra fato. Always Red, contra Sport Recife, tem que criar mesmo, porque aí se não criar, aí a coisa está complicada. Bom, mas aí é descrédito de cada um tem que entender o futebol de uma maneira. Eu entendo que quando tiver que jogar com times da devida proporção, Palmeiras, Flamengo, de alguma maneira vai ter que jogar. Eu espero que não jogue atrás, porque isso aí pra mim é covardia, tá? E agora, se tiver que jogar, vai desempenhar um sistema de jogo. Posso vir aqui no outro dia e criticar abertamente, como eu estou fazendo agora. Agora, não posso ficar querendo fazer previsão, porque para mim isso no mundo do futebol não funciona. Por exemplo, quem que vai dizer que o São Paulo ia perder para o 4 de julho ontem à noite? O time do Crespo estava arrebentando todo mundo. Era um trator de esteira no futebol brasileiro e perdeu para o 4 de julho, numa Copa do Brasil. Posso estar aqui fazendo só um exercício de colocação. Pode ser que o São Paulo pegue o 4 de julho no Morumbi e faça uma sopa, uma polenta com o 4 de julho. Então, é uma questão bem coloquial que estamos fazendo aqui. Vamos lá, só para lembrar que o Crespo é estrangeiro, tá? Só para não... Sim, mais um motivo para defender a permanência de técnicos estrangeiros no Brasil. Eu quero lembrar que falar em sopa, esperamos que tenhamos uma sopa Grêmio e Brasiliense. O jogo está 0-0 nesse momento, se aproximando do final do primeiro tempo. Sopa ou Sagu? Tá torcendo para não azedar o Sagu. Eu tô torcendo o Grêmio fazer uma vitória excepcional. Até porque o Grêmio tem alguma dificuldade em jogar com os jogadores que não vinham atuando, alguns nomes na parte ofensiva, com o retorno do Walter Kahneman, depois de um processo cirúrgico, e faz muita diferença ter o Kahneman. Nesse último jogo, o Juan, contra o Ceará, se mostrou não está bem seguro, principalmente jogando pelo lado esquerdo. E o Jeromel também. Não gostei muito da atuação da dupla de zaga do Grêmio. Eu faço uma análise agora que tu trouxe a questão da dupla de zaga do Grêmio. Estive conversando com alguns gremistas que me diziam o seguinte: alguns enxergam muita virtude na dupla de zaga do Grêmio reserva, né? Que tem o Juan e eu não vou lembrar o outro nome. Rodrigues. Isso, Paulo tu podemos trouxer isso. Não, Paulo Miranda eu não consigo, infelizmente. Mas nem o Rodrigues. Não, o Rodrigues, para mim, eu acho que prematuramente não se pode fazer colocações. Já vi muita gente falar muito bem do Hunter Soldi, bom zagueiro. E ele é bom na corneta também, né? Bom, aí a questão dele provocar ou não. Eu acho que o jogador tem que mostrar a bola dentro do campo e fora se comportar como tal, para não se queimar rápido. Agora, gosto da alternativa do Grêmio ter bons zagueiros formados na base, porque a gente tem que lembrar que Jeromel e Kahneman já não são mais a mesma dupla que eram em 2016, quando corriam, faziam e trabalhavam intensamente, até 2017, tá? Vamos ser justos. Trabalhavam intensamente pelo Grêmio. Hoje já se observam, abre aspas aqui porque eu vou dizer, falhas pontuais. Não estou em momento nenhum desqualificando a dupla de zaga do Grêmio, que para mim se encaixa perfeitamente. Olha, eu quero dizer que o Grêmio está jogando agora, tá? Tá no final dos primeiros. É um horário incomum, eu não sei o porquê. Eu comentei até com meu colega aqui, o Alan Dias, um abraço até pro Olha o gol do Grêmio. Gol. Tá aí, tá lá. É o gol do Grêmio ali. Abriu o placar, vamos ver de quem que é esse gol aí. É o gol do Desafogo. Tá aí, ó, o teu, para coroar tua fala. Ricardinho, ponto.
Tem que ser, para mim, concorre com o Diego Souza. Aí, Concorre? Não, Sim. é uma injustiça, só para não passar em branco, é uma injustiça tu querer comparar o Ricardinho, que é um jogador que está vindo da base, a comparar com o Diego Mas Souza. o Ricardinho... O Ricardinho não é uma rasteira do Diego Souza. Claro Não. que ele tem potencial para ser um baita Ricardinho vai ser jogador para a Europa. A homenagem dele, só para não passar aqui a homenagem dele aos familiares. Isso é um gesto belíssimo, né? Tem que se tirar Ricardinho joga muito. Um abraço aqui pro Ricardinho Viana, baita jogador. Baita jogador. Vamos falar sobre Copa Sul-Americana, já que o Grêmio está jogando Copa do Brasil. Amanhã, antes para terminar a Copa do Brasil, o Internacional vai ter uma missão contra o Vitória e não vai ser tão fácil. É claro que o Vitória é um time da segundona, é um time muito fraco, o Internacional tem que passar com tranquilidade, mas eu acho que a missão vai ser difícil pelo futebolzinho que o Internacional vem jogando nos últimos jogos, não conseguindo superar o Sport Recife e o Always Red. Agora contra o Vitória. O jogo que acontece amanhã, tá? Às 19 horas. Amanhã é o feriado, nós não faremos virando o jogo, mas o Inter joga amanhã. Eu quero saber se tu ia colocar toda essa crítica em cima de um Odair Hellmann da vida, por exemplo. Se o Internacional jogasse com linhas baixas, com jogadores buscando contra-ataques de velocidade para sustentar um sistema de jogo, tu diria que o Internacional estaria praticando futebolzinho? Não, Eu estou só fazendo uma contextualização. É que tu tá fazendo uma análise em cima do que eu falei, uma leitura, que ela é equivocada, porque o que eu condeno não é o senhor Miguel Ángel Ramírez, que então, eu inclusive defendi por algumas vezes então, aqui. Pois. Eu imagino até que talvez ele pudesse ter um trabalho muito bom, mas até agora não convenceu. Agora, se tu olhar o jogo do Internacional contra o Always Red e tu ficar feliz com aquilo que está sendo apresentado, como fez o próprio Alessandro Barcelos, João Patrício Herme, a direção do Internacional, me parece que há até um desentendimento do futebol, porque o Internacional não jogou nada. Então tu tá torcendo para azedar o sagu do Ramírez, é isso? Eu espero que o Internacional comece a jogar, o que até agora eu não vi. E nenhuma evolução também, tanto é que alguns jogadores aí têm baixado seu nível de rendimento. O Tyson chegou a ser até criticado, porque não está jogando nada. E é um ótimo jogador. O Dourado tá no banco. Ninguém consegue explicar por que o Dourado Não, eu consigo. Eu defendi ele aqui. Não, eu vou dizer. Eu consigo explicar por que o que Dourado tá é no um banco. ótimo volante. É uma das referências do time do Internacional. Eu tá no consigo. banco. Não, eu consigo explicar porque o Dourado está no banco. Agora vou me dar o direito. Dourado está no banco por insuficiência técnica. Insuficiência técnica. Ponto. O Lindoso é um jogador que... Muito menos. Joga menos. Mas então tu tá se contradizendo. Joga menos. O Johnny está esperando uma oportunidade como um prato de comida, ok? É isso que eu acho. Eu daria essa oportunidade, porque para mim o Johnny é melhor do que qualquer outro volante que possa estar à frente dele. É um crime barrar o futebol do Johnny Lucas no Internacional. E aí que tá. Aí é ou o discurso do senhor Miguel Ángel Ramírez ou da direção em dar oportunidade para as categorias de base que está sendo jogado no lixo. Não, agora eu vou colocar... Porque ele deixa o Johnny no banco de reservas, ele sequer o coloca no Grenal. O Cuesta estava machucado e ficou no banco ali para fazer número. Se não podia jogar, então por que agora tava no banco? eu vou pontuar uma questão que nesse ponto eu concordo com o que tu disse. Se é para ter o que chamam de celeiro de ases, revelação de craques e não sei mais o quê, que a última revelação aí foi o Bruno Fux, que foi jogar na Rússia. Por que não colocar? Por quê? Às vezes é incompreensível isso. E aí eu vou apontar uma falha no trabalho do Ramírez. Se começar a existir bruxismo dentro do Internacional, se começar a existir companheirismo mútuo e troca de favores entre jogador e técnico no Internacional, me desculpe, aí realmente o trabalho não vai dar certo. Porque se eu colocar preterimento pessoal acima de qualidade técnica, bom, pois então não estamos mais jogando futebol, estamos criando um clube de compadres. Então, isso eu acho, na minha concepção, que é um apontamento a ser feito. Eu queria só fazer uma correção nessa tua fala aí, porque eu acho que não é que vai dar errado, já está dando. Vamos falar sobre Copa Sul-Americana e Copa Libertadores da América. E já dá para entrar nesse assunto aí, mas vamos começar com a Copa Sul-Americana.
O Grêmio tinha vários times difíceis aí. Eu acho que o Bragantino é um time difícil, Independiente Del Valle, o próprio Santos. O Independiente, o argentino, o maior campeão da Libertadores. Aliás, o Atlético Paranaense, o Peñarol e pegou a LDU. Eu acho que a Copa Sul-Americana começou de fato pro Grêmio. Até então era o recreio, era um joguinho com contra então é o time da Corsã, o time do Araguá, como é que é o nome lá que você... Aragua. Que o Grêmio fez 8-0. É, isso. Aragua, eu lá é que dá. Isso. Não acho e não tiro o mérito dessas goleadas. Acho que o time tem que estar preparado para enfrentar o adversário, seja lá o nível, claro que esses são inqualificáveis, mas o Grêmio aplicou uma goleada, assim como o Internacional aplicou para o Olímpia, e nós já vamos falar sobre esse confronto. Agora, o Grêmio pegando a LDU, o jogo mais difícil é o jogo da altitude, mas... Atenção, torcedor gremista. Agora é a hora de separar o futebol da bolita. É a hora de ver se o Grêmio realmente vai chegar. Há um tempo atrás aqui, vou relembrar, até nas primeiras vezes em que eu comecei a frequentar a grade do programa junto com o Eric, eu disse, o Grêmio entra na Sul-Americana para ser campeão. E agora? Só que isso depende muito do que vai acontecer. Fazendo uma colocação dentro daquilo que o Eric disse, eu penso da seguinte maneira. Os piores adversários para o Grêmio poderiam ser Nacional do Uruguai, Peñarol, LDU e o próprio Clube Atlético Independiente de Avellaneda, um clube argentino. Olhando assim, que eu consiga vislumbrar alguma coisa, não vejo nenhum a mais do que esses 4 clubes representem risco para o Grêmio. Então agora, senhor Romildo Bolzano e demais envolvidos no futebol do Grêmio, é hora de mostrar qualificação para passar de fase. O Eric pontuou muito bem, a dificuldade passa pelo jogo da altitude, mas eu creio que o Thiago Nunes, mais uma vez, tem total condição para apresentar um futebol interessante, apresentar um futebol coerente e construir a vaga. Só que tem que ter cuidado, porque a LDU é traiçoeira. A LDU é traiçoeira. Eu coloco 1-0 o jogo de ida e 3-0 na arena. O Grêmio vai ter facilidade eu acho que a gente... Não, eu acho assim. E depois América de Cali e o Atlético Paranaense, aí sim complica. Mas bom, não, mas se tu tá fazendo previsão 45 dias antes do jogo, é sacanagem. É isso mesmo. Não, exato. Se quiser, eu repito. Não, 1-0 no primeiro jogo e 3-0 no Não, eu no acho jogo que a da gente volta. deixa... Na arena em Porto Eu Alegre. acho que a gente deixa palpites para um momento mais oportuno, próximo à partida. Não é o momento de fazer futurologia, é o momento de esperar o adversário. Eu quero ver esse Peñarol, que é o Peñarol do Paraguai. Peñarol do Paraguai? Tá jogando Sul-Americana? Não, Peñarol do Paraguai. Ah, tu tá falando do... Tem o River Plate. Não, eu tô falando do Peñarol, do Uruguai. Sim, é um Uruguai, não Paraguai. Mas é falsificado, do Paraguai. É um Peñarol que não joga mais nada. Sim, não joga mais nada. Aplicou 4 no Corinthians e tá fazendo a festa. Não, tu tá cometendo um crime. Não. Pra quem quem não conhece futebol brasileiro, tá eu quero dizer que o ano passado... Tá falando mal do Peñarol. O Corinthians só não caiu porque tinha uns timinhos aí que eram pior. Está falando... Não tem futebol. Eu acho que pra mim, tu não pode falar mal de um dos maiores clubes da América do Sul, não pode desqualificar dessa maneira o Peñarol. Para mim, junto com o Nacional, são alguns dos maiores da América do Sul. Para mim, o Peñarol tem total qualificação e vai chegar para assombrar, na minha concepção. Posso estar falando bobagem, mas confio muito no futebol dos uruguaios. Eu vou dizer que o Peñarol não assusta nem o Coxa Branca do Paraná. Mas tu tá... Não. Por falar em paraguaio, o Olímpia, sim. O Olímpia... Olha, não. Se o Peñarol não assusta e o Olímpia assusta, a gente o Olímpia não assusta ninguém. Discutindo conceito muito errado. O Olímpia não assusta ninguém, quero me perdoar, mas é o seguinte, o Internacional não jogou nada. Okay. O Internacional é o pior primeiro colocado. Foi o 8º
foi o oitavo melhor colocado, sendo o pior no sorteio, se eu não estou enganando. Entre os primeiros. Teve 10 pontos na fase classificatória Isso da é Copa. inaceitável. No grupo que o Internacional participou, é inaceitável somar 10 pontos. Então concordamos aqui. Sim. E o Internacional, olha só, cara, olha a diferença no nível técnico de um lado do teu chaveamento, que tu tem Flamengo, Internacional e mais ninguém, e tu tem do outro lado o São Paulo, River Plate, Atlético Mineiro, Boca Juniors, o Racing, Palmeiras. Então, assim, ó, e esses dois ali já me fugiu. Eu vou colocar aqui uma pontuação minha. As pessoas estão falando muito que o Flamengo vai dançar, vai sapatear, vai guardar o Defensa e Justiça do BKSS numa gaveta. Ah, peraí, só pra dizer que eu compactuo totalmente dessa opinião, tá? Eu acho que esse time Defensa e Justiça, que venceu o Palmeiras na Recopa, ok, parabéns, o Palmeiras do... Ok, parabéns, o Palmeiras que perde... É, atual campeão da Libertadores. É o atual campeão da Libertadores, mas tem uma postura horrível quanto a derrotas, porque quando ganha o Paulista, é paulistão, e quando perde, o senhor Gagliotti faz questão de dizer que é paulistinho. Então, para mim, isso é inaceitável. É isso, e o time do Abel Ferreira, que até estava cotando como favorito para ganhar do São Paulo, foi lá e não só perdeu, como apresentou pouquíssima coisa. Mas não vamos falar do Palmeiras. E o Flamengo do Rogério Ceni, até o pessoal de São Paulo lá estava falando que o Flamengo já está quase na final. Olha, acho errado, é uma posição muito precipitada na minha concepção. Tá, para não fazer exagero, então, tá perto, não vai ser difícil. Não acho que será fácil, porque trago um dado aqui que o Eric deve ter também. Nos últimos 3 confrontos entre Sebastião BKSS e Rogério Ceni, os 3 foram do argentino. Isso, para mim, legitima um favoritismo do Defensa e Justiça. Pode ser que para muita gente não legitime isso. Agora, na minha concepção, sim. Por quê? Porque elimina o Flamengo em 2 ocasiões na Sul-Americana e em uma ocasião na Libertadores, que foi com o Racing na última temporada. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado e respeito com a equipe do argentino Sebastião BKSS. Não, sim, eu também acho. É um treinador, inclusive, que daqui a pouco poderia rodear aí a Porto Alegre. Eu acho que ele é um técnico candidato o cara que veio do Racing, conhece, né, o cenário sul-americano. Eu vou te dizer uma coisa, Eric. A gente acompanha o espectro do futebol sul-americano, que para mim é uma honra poder compreender pelo menos um pouco desse conteúdo esportivo. Eu acho que o BKSS tem qualificação para ser técnico da Argentina futuramente. Olha, eu que sou um cara que gosta da seleção argentina, o Wesley sabe bem, sim. Já me decepcionei com algumas passagens aí, o Alejandro Sabella e o Jorge Sampaoli. Quem sabe? Mas, Wesley, nós vamos ter tempo aí para falar do Olímpia aí, porque esses jogos vão acontecer só lá em meados do mês de julho. Mas o Atlântico joga contra o Horizontina. O Galo começa bem. Quero dizer aqui que eu, como um exímio torcedor do Atlântico Futsal, acredito numa temporada promissora que haverá de ter construção de resultados e ela passa muito pela qualificação dos atletas. Eu vejo muita gente duvidando do Atlântico, isso me deixa triste, mas eu tenho a certeza de que os resultados virão, porque a instituição trabalha para isso e merece resultados. Olha, eu quero fazer 2 pontos aqui, deixar 2 pontos aqui. O primeiro deles, a CBF foi campeã da última edição 2020, tá? O jogo aconteceu agora, em 2021, a CBF Passo Fundo... Atropelou Passo Fundo, né? Isso. O mais legal é que o Passo Fundo vem numa ascendência, vem crescendo muito o time do Passo Fundo, a CBF é a... Olha, laranja mecânica. Eu dispenso apresentações para a CBF. Lembrando que o Atlântico vai jogar com alguns jogadores da sua base. Então, para mim, isso é louvável, até porque o Atlântico investe muito nas suas categorias de base. Alguns deles já estão no time principal e deve jogar a Liga Gaúcha com alguns jogos com um time bem diferente, com a integração desses jogadores aí da base. Mais uma vez aqui, em qualquer espectro do futebol, do futsal que seja, sou um defensor da utilização de base e acredito que a gurizada tem tudo para fazer uma boa apresentação hoje.
Wesley, valeu pela tua participação hoje. Eu quero agradecer, dizer que foi muito válido e estaremos juntos logo outra vez. Ficamos na espera para o resultado do Brasiliense e Grêmio, jogo que acontece na Arena. O jogo de volta é lá em Brasília. Um abraço para todo mundo, até sexta-feira. Tchau. Um abraço, tchau.